Boa noite a todos. Está começando uma palestra sobre introdução à CNC FANUC. Eu vou passar para o professor que vai coordenar essa palestra para vocês, galera. Boa noite, pessoal. Com você. Tá joia. Obrigado, Richard. Boa noite, pessoal. Meu nome é Sidney Fernandes da Luz. Eu tenho uma formação na área acadêmica em tecnologia e mecatrônica pela FATEC. Fiz curso técnico de eletrônica, depois fiz o meu mestrado em engenharia elétrica com ênfase em sistemas eletrônicos e tive a oportunidade de trabalhar na FANUC. Mas além de trabalhar na FANUC e conhecer essa tecnologia mais de perto, eu dei aula, fui professor aí da própria FMU e outras instituições também. Então, dei aula de eletrônica analógica, dei aula de sistemas digitais, sensores e atuadores, alguns colegas até de vocês aí que já fizeram FMU também tiveram contato comigo, né? Então, vamos lá, vamos fazer a apresentação, tentar mostrar para vocês um pouquinho dessa tecnologia, né, que abre portas aí para o mercado e pode ajudar vocês aí a fazer algumas escolhas. Provavelmente na faculdade aí deve ter aluno da área de engenharia elétrica, automação industrial, talvez mecatrônica também, né? Então tem até pessoal da área de informática tem algumas coisas que são bem interessantes, porque o CNC é um computador, só que um computador com foco na área industrial. Então, a gente encontra boas possibilidades aí para vários nichos. Então, aqui eu vou falar um pouco da empresa que eu atuo, né, que me permitiu fazer esse trabalho, né, que é quem somos aí. Então, a empresa é a RAM Tecnologia. Nós trabalhamos com prestação de serviço na área de suporte técnico, manutenção industrial. E nós fazemos também um trabalho com relação à automação, temos laboratório, né? Estamos, assim, situados na região do Taboão da Serra e atuamos nessa frente, né, de trabalho com a tecnologia FANUC e outras tecnologias, né? A gente trabalha também com outros comandos CNC, né? Mas o foco hoje aqui é falar dessa tecnologia a qual eu domino, né? Tenho mais conhecimento. Aí tem outras pessoas que trabalham com a gente que conhecem Siemens, um pouco de Mitsubishi e outras tecnologias além dessas, né? Então, isso mostra um pouquinho para vocês, assim, da onde vem um pouco também do meu conhecimento atuando nessa área desde 2010. Né? Eu tive um momento na FANUC, depois eu passei a trabalhar com o pessoal da RAM, trabalhei dando aula, então isso se juntou para poder chegar onde a gente está hoje. O que é um CNC, né? É o ponto principal aí da nossa apresentação. O CNC é um controle numérico computadorizado ou comando numérico computadorizado. Basicamente, ele é um computador. É um computador industrial, né, com um sistema operacional dedicado, com softwares específicos, né, que a gente consegue permitir uma configuração na máquina, né. Então, com o CNC eu consigo automatizar a parte lógica de uma máquina e também consigo coordenar os movimentos dos eixos, né, de forma a trabalhar nas coordenadas cartesianas, né, fazer o sistema em geometria espacial, e daí de uma peça bruta obter uma peça que foi desejada, né? Então, foi feito um processo para fazer, por exemplo, um pistão, foi feito um processo para fazer um eixo de comando, feito um processo para fazer, talvez, um pino, uma biela. Você tem isso muito sendo utilizado em autopeças, fabricações de outros elementos, por exemplo, você pega um extintor de incêndio ou uma pistola de pintura, ali tem peças ali que foram usinadas numa máquina CNC. A gente tem um vídeo aqui, acho que o Pedro vai tentar me dar uma ajuda para colocar esse vídeo. Ele mostra o que é o CNC e mostra um processo de usinagem ali que pode dar uma ajuda para a gente, né? Ele
vai ajudar a gente a visualizar um pouco o que é um CNC. O que é CNC? CNC é um comando numérico computadorizado. É um sistema que permite o controle de máquinas pelo computador, sendo utilizado principalmente em fresas, tornos e centros de usinagem. Permite o controle e a movimentação de vários eixos, através de uma linguagem de programação específica, o código G. Em 1940, foi criado pelo MIT o controle numérico, inicialmente usando fitas perfuradas, mas com o advento do computador evoluiu para o CNC. Com isso, atingiu-se o objetivo de confecção de peças complexas, seriadas e de grande precisão. A introdução do CNC na indústria mudou radicalmente os processos industriais. Perfis de alta complexibilidade são facilmente usinados, e o número de passos no processo com intervenção de operadores é drasticamente reduzido. O CNC reduziu também o número de erros humanos, o que aumenta a qualidade dos produtos, diminuindo o retrabalho e o desperdício. Agilizou as linhas de montagem e as tornou mais flexíveis, pois a mesma linha de montagem pode ser adaptada para produzir outro produto em um tempo muito mais curto. Acompanhando o desenvolvimento tecnológico da informática, os processos de produção e os equipamentos se tornaram cada vez mais otimizados. Ótimo. Então, aqui a gente consegue ter uma ideia do que é um CNC, né? A gente tem aí uma visão de como a máquina trabalha, né? Como ela pega uma peça bruta e vai conseguir transformar em um equipamento, alguma peça que vai ser utilizada realmente de forma útil, seja num carro, num equipamento industrial ou às vezes até num setor doméstico, né? Então, o CNC ele é um instrumento aí para a gente alocar nas máquinas, né? Então, você tem uma parte mecânica, né? Essa parte mecânica você precisa atuar nela por meio de um controle. Então, o CNC é esse caminho, mas não só o CNC, né? A gente vai ver que a gente precisa, assim como está nesse slide agora, tem um exemplo de uma máquina-ferramenta, né? Essa máquina-ferramenta está sinalizando, mostrando para a gente como se fosse uma máquina aberta, né? Você vendo ela por dentro, então você consegue ver motorização, você consegue ver o próprio CNC, aqui você tem uma parte de controle dessa motorização e você tem toda a estrutura mecânica, né? Tanto num quanto outro, dá uma visão para você ter a ideia do que é mecânica e do que vem o controle para colocar esses elementos em movimento, né? Então, para obter o controle sobre essa máquina-ferramenta, além do CNC, eu preciso dessa automação aí para poder chegar lá. E essa é a especialidade aí no caso da FANUC, né? Então, nesse slide da automação FANUC, o que a gente tem aí, que é um diagrama, né? É uma forma
da gente visualizar em diagrama o que seria a constituição, né, desse controle sobre o equipamento mecânico, sobre aquela parte que estava no slide anterior, onde tem lá efetivamente a máquina, ou baseado no videozinho que a gente viu, permitir o movimento dos eixos daquela forma tão sincronizada, né, até em alguns momentos ali a melodia da música ela parece uma sinfonia que faz o movimento todo preciso, todo suave e exato, né? Nem preciso seria a palavra, a parte é exato, porque ele não desbasta um milésimo a mais, nem um milésimo a menos. Ele tem uma precisão muito grande ali, e isso é conseguido pela tecnologia, por algumas razões. Quais são essas razões? Uma delas é o modelo do CNC que você precisa escolher. A gente vai ver que existem vários modelos de CNC, isso é importante. A outra parte que a gente tem é a configuração, né? Na verdade, as escolhas de amplificadores, tanto para controlar o movimento dos eixos cartesianos, né? X, Y, Z e por aí vai, como o spindle, né? Que pode ser, no caso do torno, onde a peça está presa, ou no caso de uma fresa, onde a ferramenta está presa, que vai fazer o movimento giratório. O sistema de I/O, para você poder ver, fazer com que o CNC enxergue, né, os elementos externos. Então, existe um módulo de entrada e saída que permite ele visualizar, sentir o que acontece fazendo as medições, né, seja de posicionamento, seja sensoriamento, porta aberta, fechada, sistemas de segurança da máquina vão passar por esse sistema de I/O. Isso é muito importante, né? O CNC em si, ele permite uma comunicação com o lado, algumas vezes PC, que a gente tem, que é o painel I, que ele dá uma visualização amigável para a gente, que é EHM, com uma forma de PC, e algumas vezes o CNC e o lado PC está todo o tempo junto e integrado. É uma tecnologia que já não usa, por exemplo, plataforma em cima do Windows. Então, a gente tem aí a escolha do CNC baseado na sua tecnologia, sistemas de comunicação com I/O, que é o I/O Link, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele. A comunicação com os drivers feita por um barramento que a gente chama FSSB, que é um barramento em fibra ótica, tá? Essa comunicação entre o CNC e os servos amplificadores, spindle amplificadores, não é feita por cabo de cobre, é feito por fibra ótica, então tem uma transmissão do sinal por luz e o retorno todo de feedback de posição dos motores, né? A realimentação desse sistema também é dessa maneira, é um cabo que vai até esse conjunto e se comunica com o conjunto e traz a informação de volta para o CNC. Então, para você automatizar, seguir o que a gente tinha no slide anterior, o CNC numa máquina, você precisa basicamente de uma configuração em termos de diagrama similar a essa. Uma IHM, ou próprio CNC, nesse caso aqui ele está exemplificando com o CNC que a gente chama de standalone, ficado junto no painel. Em alguns casos a gente tem CNC e IHM toda integrada, tudo numa peça só também, tá bom? O próprio CNC ele permite várias comunicações, né? Desde Profinet, Ethernet, Profibus, Modbus, DeviceNet, só que tudo isso a gente vai ver lá na frente que são opcionais, não tá tudo de padrão, tá? Tem coisa que é padrão, como, por exemplo, a comunicação FSSB e a I/O Link, isso é padrão. Agora, outras possibilidades, elas são o que a gente chama de opcionais, mas à frente a gente vai tratar um pouquinho disso. Mas esse diagrama dá para a gente uma ideia da forma geral, né, de como é uma automação, né, com o comando FANUC em cima da sua mecânica, né. Aqui tem uma foto, uma imagem, né, que mostra um painel do CNC com a parte de operação e a parte de teclado que a gente chama MDI, que é para você entrar com os dados dentro do CNC, e uma estrutura da máquina que até bem complexa, vamos dizer assim, seria uma máquina que a gente chama de máquina mista, né? Mas o que eu quero nesse slide aqui trazer para vocês? Por exemplo, uma máquina CNC, a gente tem um conceito de, por exemplo, um centro de usinagem, né? A gente tem um torno, uma fresa,
uma funcionadeira, uma retífica, uma máquina laser. São os tipos de máquinas que o CNC Fanuc normalmente pode ser instalado. Aí você pode usar o CNC Fanuc para automatizar a mecânica, né, controlar a mecânica de máquinas como essas, um centro de usinagem, um torno, uma fresa, uma funcionadeira, uma retífica e uma máquina laser. Inclusive a Fanuc tem, né, eu não tratei muito disso aqui, a Fanuc, além do CNC, ela tem o laser, né, ela faz o laser, né, o laser da Fanuc é muito bom, muito interessante, é uma tecnologia feita com CO2, e eles têm aí um know-how muito bom nessa parte, e tem algumas máquinas no Brasil com laser Fanuc. Além de ter o CNC, né, claro, o laser também, eles fazem o laser. Eles não fazem a máquina. Aqui no Brasil, normalmente a gente vê máquina da Amada, né, que é um fabricante japonês, que traz o laser Fanuc. O que muda, na verdade, né, no CNC, quando ele é um centro de usinagem, um torno, uma fresa, puncionadeira ou retífica? No caso da puncionadeira e do laser, tem algumas particularidades a mais e alguns detalhes, mas no centro de usinagem, num torno, numa fresa e até mesmo numa retífica, basicamente o hardware desse CNC é o mesmo. O que vai mudar é o software básico que fica dentro desse CNC, que vai interpretar, né, os códigos de usinagem que são desenvolvidos, né, que foram programados para executar a fabricação de uma peça. Então, se você usou um CAD, um CATIA, um SolidWorks, desenvolveu uma peça, aí você vai transferir para a máquina, né, para ela executar a peça, ela segue uma codificação ISO, né, que a gente chama, e aí tem uma codificação ISO específica para o centro de usinagem, para o torno, né, para a retífica, né. A fresa e centro de usinagem é bem próximo, muito parecido, faz as mesmas funções. Então, algumas vezes você tem centros de furação também, e aí você tem funções que são dedicadas, né? Ele vem com essas funções. Aqui tem a família, né, de CNC Fanuc, né? Essa é toda a família? Não é toda a família. Aqui a gente colocou os comandos atuais, né? Até descaracterizando um pouco a ideia de uma função que a gente chama do IHM, porque assim, o comando 30IB, por exemplo, ou 31IB5, ou 32IB, ele é o CNC, a gente pode falar assim, o CNC puro. Ele não tem uma interface baseada na plataforma Windows. O CNC puro, ele tem um software que está diretamente ligado à tecnologia Fanuc. Quer dizer, a Fanuc desenvolveu todo o sistema operacional que vai nele. Quando eu tenho um sistema que está junto, integrado com essa IHM, que ela traz com ela uma plataforma Windows embarcada, né? Eles chamam de embedded, que tem normalmente o Windows 7 Professional lá dentro. E você pode instalar aplicativos, desenvolver softwares de acordo com o que você quiser e instalar nessa parte do PC, fazendo com que ele converse com o lado do CNC, que converse com os recursos que o CNC traz, né? Então, é como se você tivesse, para quem está na computação, né, você olhar, eu uso o Windows 10, mas eu tenho uma máquina virtual com Windows XP, então eu trabalho com Windows 10 e chamo o XP quando eu preciso. O Fanuc, ele traz, em cima da plataforma Windows, ele traz a plataforma dele. Então, quando você está nessa plataforma do Windows, você traz o lado Fanuc para a tela do Windows, e aí é um sistema um pouco mais simples e limitado, mas que ganha agilidade e como é dedicado, ele é eficiente, né? Então, você não tem todos os recursos que você tem numa plataforma Windows, então por isso que alguns integram Windows junto com o Fanuc para poder, às vezes, trazer as ferramentas que eles desejam. E aí o que acontece? Nesses modelos aqui, ele coloca uma IHM ou um IHM Plus, que chama. Mas os comandos da Fanuc, eles começam em famílias anteriores, que a gente chamava família 16, 18, 21, sendo IA ou IB. Essa família 30IB, antecessora a ela, era a família 30IA, né? E a família 0i
pode ser TF, MF, PF aqui, que eu vou explicar o que são esse T, M e P aqui. O 0i, ele teve gerações A, B, C e D, antes de chegar na geração aí, no caso, na geração F. Cada modelo desse de CNC, ele traz algumas particularidades, né? Qual é a principal coisa que a gente tem que deixar claro aqui para ir para a próxima slide? É o quê? As famílias 30, 31, 31 e B5, elas são para equipamentos mais complexos, assim, que exigem uma usinagem mais elaborada. Mas tem um outro detalhe também, essa família, quase tudo nela é opcional, né? O que vem padrão é muito pouco. A maior parte das coisas você vai configurando, você vai montando toda a estrutura dele para você trabalhar. E nessa estrutura tem muita informação que vem do processo do seu cliente, né? Vamos supor, você vai fazer lá um retrofit de uma máquina e vai colocar um comando desse, você precisa entender o processo dele para ver as funções que ele precisa, né? Claro, isso daí é uma coisa que está amarrado à FANUC, tá? Ninguém fora da FANUC consegue mexer nessas funções, você compra o comando com os opcionais que você solicitou. Depois de definido, colocou na máquina, precisa de mais um opcional, tem que tratar com a FANUC. A FANUC é dona da tecnologia, né? Ela te vende o comando com as configurações que você pediu, e aí você chega com ele em branco, como se você pegasse um computador só com sistema operacional. Aí o que você vai fazer com ele, você decide. Aqui é assim também. A família 0i, ela já é um pouquinho diferente nesse sentido, porque ela consegue fazer coisas complexas também, mas às vezes num nível um pouco diferente em termos de desempenho, assim, na complexidade, mas é um pacote. Então, nele vem muita coisa já como padrão. Na hora que você compra um pacote que já vem vários opcionais. Isso faz o custo ser mais interessante, né? O custo fica mais acessível. A família 32IB, ela é um CNC bom, tá? Mas ele tem, por exemplo, limitações de eixo muito mais significativas do que o 31IB5 e o 30IB, né? O 35IB é um CNC bem mais limitado. Ele faz, sim, processo de usinagem, mas é para coisas mais simples. Ele não faz assim um controle de uma quantidade de eixo tão significativa como os seus CNCs mais potentes, né, como o 31 e o 30IB. O PowerMotion IA ele é praticamente, não sei se o pessoal aí está familiarizado com o CLP, né, porque na família do FANUC vocês vão ver que o CLP, a parte lógica, né, de controlador lógico, está integrado ao CNC. O PowerMotion IA é basicamente um PLC, né? Ele permite movimentações na ordem de centésimos, tá? Em alguns casos, mas basicamente ele é um posicionador, é usado para fazer algo que não envolva muita precisão, né? Ele veio até para substituir, antigamente tinha o PowerMate IH, esse PowerMotion IA é o seu sucessor, né? Assim como esses comandos 30IB, 31IB, 32IB, são sucessores de tecnologias que estavam, não que estão ultrapassadas, estão no mercado, mas elas não são mais fabricadas pela FANUC, como o comando 16, 18 e 21, que era, talvez quem esteja nessa área é o que você mais encontra ainda no nosso mercado nacional. Alguns clientes tem 30IA, né, 31IA, mas essa família IB, ela ainda é recente, está aí presente no mercado, mas não é o que você mais encontra no nosso dia a dia. Na feira, né, da mecânica aí, quem esteve lá em algum stand de fabricante de máquina, com certeza deve ter encontrado ou um 0IF, algum modelo 0IF, algum comando 31IB também deve ter tido a oportunidade de ver lá em alguma máquina. Essa tabelinha aqui, ela faz o comparativo, né, que existe entre os modelos de CNC.
Aqui tem várias coisas, mas aqui tem algumas coisas que são importantes, são fundamentais. Por exemplo, quando eu falei do MFT, né, e P, o que eles são? O comando 0, como ele vem com um pacote específico, essa letra, né, que está ali do lado do F, do modelo do CNC, ela representa o tipo de máquina que você poderia estar trabalhando com esse comando, que nem o 0MF, ele é para um centro de usinagem, né, que é um machine center. O T é para torno e o P é para puncionadeira. Tanto que quando ele coloca aqui milling, né, turning, grind, punch, são os elementos, né, são os tipos de máquina que você poderia estar trabalhando, né, com esse CNC. E aí ele marca aqui sim, né, o yes, e os outros tem um tracinho que ele não pode ser usado. Ou seja, na verdade, o que muda aqui no hardware é que o software que vem para um 0MF, eu não posso pegar esse CNC e colocar lá numa máquina que era um torno, né? Então, que é um torno, porque às vezes no dia a dia da gente trabalhando no campo, meu CNC, eu tenho um CNC aqui, ele é um 0i MF. E aí o cliente tem um torno que também usa essa mesma família. Aí dá o problema no CNC da máquina, ele quer tirar esse CNC desse centro e colocar no torno, não vai dar certo. Né? Não é assim que funciona. Então, ele pode pegar o driver, talvez, né, que está lá no centro, né, o servo amplificador que controla os motores, ele pode pegar e trocar de uma máquina para outra, se eles tiverem a potência igual, for a configuração correta, não vai ter problema nenhum. Mas o cérebro do negócio, que é o CNC, ele não pode fazer isso. Então, quando a gente olha o comando 31, né, e o 30, eles podem ser usados para serem centros de usinagem, pode ser usado para ser torno, pode ser usado para ser uma retífica, pode ser usado alguns modelos para ser puncionadeira, por exemplo, 32 IB aqui está dizendo que pode ser uma puncionadeira, mas o 31 IB não. O 31 IB5 pode ser usado para puncionadeira. Então, dependendo do tipo de máquina que você tem, o que você quer construir, o tipo de CNC que você pode usar ou não. Por exemplo, a máquina laser, ela traz aqui que o laser pode ser usado para um 31 IB e para o 30 IB. Os outros modelos, ele não está colocando que pode, ele está marcando que não é válido para esses modelos. Isso significa o quê? Que você tem um modelo de CNC adequado para um tipo de máquina. Porque provavelmente os softwares que estão lá dentro, os recursos que esse CNC traz, são apropriados para esse tipo de máquina. Eu não posso tentar construir, por exemplo, uma máquina laser e falar, eu vou usar um 0IF, nem dizendo M, nem T, nem P, porque poderia ser um 0IL, que é de laser, então ele poderia ser usado. Não, porque nem existe não está esse modelo aqui, porque ele não pode atender essas necessidades de uma máquina laser. Talvez por quantidade de eixos simultâneos que pode trabalhar, algum recurso de velocidade, né, de trabalho para poder ter o feedback no tempo que você precisa. Então, são questões que são importantes. Outra coisa muito importante nessa tabela aqui que a gente tem que ficar atento quando você vai escolher também para fazer sua automação é a quantidade de eixos simultâneos que você pode controlar. Porque, às vezes, no caso do CNC, principalmente 31 aqui e 30, ele pode trabalhar com 40 eixos, 26 eixos. É eixo que a gente nem imagina uma máquina com tantos eixos assim. Então, mas assim, o que mais importa é quantos eixos simultaneamente, para você poder interpolar, para você poder fazer perfis mais complexos, você precisa interpolar. E nessa hora você vê que, pela tabela ele já mostra, apesar de poder trabalhar com 26 eixos, 40 eixos, fazer uma coisa assim grandiosa, né? Porque você olha a quantidade de eixos e fala, nossa, isso aí pode controlar muita coisa. Porém, na hora que você vai para a quantidade de eixos simultâneos, você vê que não tem muitos. Você tem, a média é 4 eixos simultâneos. O 31 IB5 faz 5 eixos simultâneos, que já é um CNC para você trabalhar com máquinas assim, que tem uma capacidade muito
muito boa de usinagem, né? E complexidade, porque quando você fala assim, eu vou aumentar a quantidade de eixos para controlar, o que eu estou fazendo, na realidade, eu estou precisando de um equipamento que seja capaz de controlar uma complexidade maior de movimentos. Todo movimento no CNC, numa máquina CNC, ele segue uma geometria espacial. As peças têm profundidade, né? Elas não estão no eixo plano só. Elas têm X, Y, Z constantemente. Então, assim, o geral, na maior parte das vezes, você tem uma peça mais complexa, você vai precisar de 4, 5 eixos simultâneos, aí você tem uma dificuldade maior de usinagem, então você precisa de um comando que seja capaz de fazer isso. O comando 30IB é o fora da curva, que aí quando você olha para ele, ele é capaz de controlar 24 eixos simultaneamente. Então, eu nunca tive a chance de ver uma máquina como essa, que usa toda essa capacidade, mas se a Fanuc desenvolveu algo com esse perfil, é porque talvez em algum momento se use algo nesse perfil. Ou, pelo menos, ela está pronta para esse grau de complexidade. Né? Esse é um objetivo da tecnologia. Por quê? A gente fala hoje do 30IB, mas o 30IA, ele nasceu em 2006 e ele já tinha uma capacidade de controlar eixos muito próximas a essas que estão aqui para o 30IB. Qual é a maior diferença? É o tempo de resposta, né? A ação de retorno do movimento que permitiu você ter uma exatidão maior na sua usinagem, né? Não digo precisão usando essa palavra, porque a precisão ela tem a ver mais com repetibilidade. E essa exatidão, eu digo mesmo, se ela tem que tirar 1 milésimo, ou 1/10 de milésimo, ou 1/100º de milésimo, ela vai fazer esse desbaste nessa ordem, né? Porque tem um sistema em malha fechada que permite isso. Então, essa tabela fica aí uma curiosidade. Ela tem outros elementos, mas os principais são esses daí, que a gente sempre dá uma olhada, né, para poder observar o que máquina nós vamos usar o CNC, quantos eixos simultâneos ela vai precisar, e aí, com base nisso, a gente segue para uma ideia de projeto. Outro item que pode ser observado também é a questão dos steps do ladder, tá? Porque a lógica da máquina é construída dentro do próprio CNC Fanuc. Então, a gente também dá uma olhada nisso, mas normalmente isso não é problema, porque atende, com certeza. E aí a gente segue depois em mais detalhes quando a gente precisa definir algo mais definitivo, né? Mas inicialmente, para definir o modelo do CNC, é isso aí que eu comentei com vocês. Olhando o CNC, a gente tem que olhar o que o CNC controla, né? O CNC vai controlar o movimento por meio dos motores. Então, a mecânica está dimensionada, né? Então, você tem máquinas com 2, 3, 4, 5, 6 eixos ou mais. Você viu quais vão trabalhar simultaneamente e quais não vão trabalhar simultaneamente. Ou, melhor, nem digo quais, porque, na verdade, durante a usinagem, isso muda, isso troca. Não tem que ser obrigatoriamente, só Y e Z vão trabalhar simultaneamente. Não, isso não existe, tá? A gente fala 4 eixos simultâneos, então eles vão se mexer e cada hora vai estar trabalhando um eixo ou outro simultaneamente, ou no caso da máquina ser 4 eixos, vai trabalhar os 4 eixos simultaneamente desde que o programa precise disso. Vai executar as ordens programadas pela peça que foi desenvolvida. Então, o que acontece? Olhando a estrutura da máquina, a gente vai definir a potência dos amplificadores, tanto para servomotor quanto para spindle. E também, claro, definir, né, os motores de spindle e motores de servo. Essa parte também é importante. Através de um CNC, você controla o movimento desses eixos por meio dos motores. Nos motores já estão anexados aos motores encoders, né, que são o nosso sistema de feedback. O encoder permite você ter o retorno do deslocamento, né? Então, ele transforma por meio de movimento, transforma um movimento angular em, você consegue capturar, movimento linear, né, pelo movimento angular dele. Então, existe uma parametrização na máquina que sabe, quando o motor deu uma volta,
quanto que ele andou linearmente. E é assim mais ou menos que trabalha. Existe possibilidade de usar régua também junto com o encoder? Sim, também existe essa possibilidade. Em alguns casos a máquina é muito grande, você quer um posicionamento físico, né? Então também se usa uma régua para você poder medir essas posições. Mas a ideia aqui é que, olhando o perfil da máquina, vendo a estrutura mecânica da máquina, você vai, por meio da massa, da inércia desses elementos, você vai procurar dimensionar o tamanho dos seus motores e automaticamente também, claro, a potência dos seus drivers e a fonte, né, que até vai alimentar, né, esses servo-amplificadores e spindle-amplificadores. Tá? Então, aqui tem exemplo, por exemplo, esse daqui, ele mostra o Y2, Z2, Y1, Z1. Quando você tem essa denominação, é interessante porque ela fala o seguinte, que o nosso sistema usa 2 canais. E naquela tabela anterior, os CNCs da família 31, 30 e mesmo 0IF, ele pode ter mais de um canal. 2, 3, 4 canais, até mais. Então, com isso, você pode fazer os movimentos de forma totalmente independente, né? Um lado está fazendo uma coisa e o outro está fazendo outra. Pode trabalhar sincronizado, você pode sincronizar o movimento e fazer com que trabalhe junto. No vídeo que nós vimos, isso aconteceu, né? Você tinha 2 lados trabalhando ali sincronizados, parecendo uma bailarina dançando, né? Um movimento bem sutil. Ali, com certeza, não é um único controle, né? Não é um controle do CNC só por um canal, a gente fala que ele usa ou heads ou paths, né? Então, ou cabeça ou canais, então ali pelo menos 2 canais estavam atuando para que pudesse fazer aquele movimento com toda aquela sutileza, né? E exatidão, né? Então a gente, nesse caso, precisa ter um CNC que seja capaz de controlar pelo menos 2 canais ou mais, né? Dependendo da complexidade. Aqui tem um sistema de controle dos eixos para a gente ter uma ideia de como seria, né? Então, os alunos que fazem aí processamento de sinais, né, que estudam controle, né, engenharia de controle, estudou sistema com transformada de Laplace, estuda um pouco de processamento digital de sinais, tá tudo amarrado a isso aqui. Por quê? Antigamente, né, digo antigamente mesmo, todo esse sistema era uma malha de controle com base analógica. Hoje, todo esse sistema é digitalizado. A motorização ela é controlada fazendo um motorização AC. Tá? Então, você entra com o sinal na fonte trifásico, gera um DC link numa tensão contínua e por meio desses amplificadores de servo e amplificadores de spindle, esse sinal DC ele é convertido por um sinal alternado, uma onda quadrada alternada, que fica chaveando ali você controlar os motores. Mas o feedback é todo digitalizado e o comando para esse sistema é digitalizado. Tanto que o CNC comanda os drivers por meio de uma fibra ótica. Né? Você envia sinal de velocidade, de força, de aceleração, tudo isso está embutido para que ele possa chegar no ponto mais rápido possível, sem provocar nenhuma marca na peça, fazer o que tem que ser feito dentro do menor tempo possível. Quer dizer, todo o sistema está otimizado. Então, existe um comando de posição e existe o retorno desse comando de posição. Você tem sistemas como aqui está sinalizando o HRV, a gente vai falar sobre isso aí. Esse sistema de controle de servo via HRV, control, é interessante porque ele permite que você use algumas funções do nosso sistema, por exemplo, fazer um macho rígido, né? Isso aqui é um exemplo de um sistema de aprendizagem para executar um macho rígido, quer dizer, fazer uma rosca. De forma que você consiga executar isso de forma rápida, veloz, porém de forma controlada, sem você danificar a rosca, porque às vezes você faz uma rosca com dimensões maiores, mas você faz roscas também com dimensões bem
bem sutis, né? Essa acho que é a melhor palavra. Mas a gente tem, estou exemplificando com rosca, mas tem outras coisas. Você pega um pistão, por exemplo, você pega um eixo de comando, você tem, eu já fui muito, já visitei, dei treinamento em empresas, por exemplo, que fazem os pinos para implante dentário. Aquilo é delicado, é sutil, né? É uma usinagem que é feita de uma forma usando barras, né? Então, ele tem uma barra sendo alimentada na máquina, ela faz muitos pinos, assim, durante um período, por exemplo, de 1 hora, faz muitos pinos. Ela vai executando, cortando, executando, cortando, e todo esse procedimento, né, dela trabalhar dessa maneira, sem ação da pessoa, ela fica automática ali, pegando a barra, alimentando e você produzindo esses pinos, porque essa malha de controle permite isso. Então, assim, o CNC conectado aos seus servos amplificadores, aos seus drivers, a motorização vai permitir um controle de tudo isso da forma mais exata possível, né, respeitando o programa que foi desenvolvido, né, a usinagem que foi desenhada, ele não faz movimento que não foi programado, né, isso o pessoal fala que acontece, mas não é assim, alguma coisa na operação, alguma coisa no código não foi feita como deveria, por isso ela fez um movimento indevido, mas a malha do seu sistema é a garantia de que ela vai fazer os movimentos até onde ela precisa ir, ela não vai dar uma trombada, não vai bater, não vai se chocar, né, com alguma coisa. Inclusive nessas famílias novas, ela tem, como que a gente diz, tem um opcional, não me lembro agora exatamente o nome dele, que é para antecipar, né, um choque. Existe parâmetro, né, que, vamos dizer assim, limita os cursos da máquina para ela não bater, é claro, mas também existe uma coisa, um opcional que permite, assim, ela está movimentando numa área de usinagem, mas por algum erro, vamos dizer assim, ela não trombar em alguma coisa, né? É um opcional para essas famílias mais novas. Eu nunca tinha visto esse opcional para as famílias anteriores à família 30IB. Então, recurso para que você possa controlar, né, a sua máquina da melhor forma possível. Não falta para o comando FANUC, aí tem muitas opções. Aqui, como eu falei do servo HRV Control, no que ele influencia, né? Os CNCs, cada família de CNC tem assim, as suas configurações padrões. Por exemplo, o HRV3 ele já está padrão no 0IF, por exemplo. É um sistema que é uma malha, né, de feedback, que ela responde em 62,5 microsegundos, enquanto o HRV2 é 125 microsegundos de tempo de resposta na malha que você tem montada na sua máquina. Existe a possibilidade, né, de você atingir 32,25 microsegundos no HRV4, tá? Mas normalmente isso é feito para aplicações dedicadas. E o comando que você trabalha para atingir, né, essa resposta no HRV4, normalmente é o comando 30IB, 31IB, 5. Nós observamos aqui que o padrão do 30IB é 120 microsegundos, ou seja, sem colocar opcional nenhum, de base ele nasce dessa maneira. Porém, ele é capaz, se você solicitar o opcional para FANUC, de atuar no HRV4 e HRV3. Só que não é padrão dele HRV3, o padrão dele é o HRV2. Apesar de ser um comando melhor, você vê que ele vem com um recurso que é parametrizável, tá? Esses HRV2, HRV3, HRV4, eles são parametrizáveis. Porém, na família 0F, de padrão, né? Você pegou o CNC, vai configurar, o padrão dele é já trabalhar em HRV3, que tá ótimo. Agora, se eu tiver com o comando 30, 31, eu quero usar HRV3 ou quero usar HRV4, eu tenho que ter os opcionais instalados nele para isso e tenho que fazer a parametrização, tenho que configurar o CNC para que isso possa ocorrer. Senão eu não consigo trabalhar nessas velocidades. O que muda, né? O que ele faz, na verdade? No vídeo que nós vimos, né, aquele processo de usinagem sendo mostrado, o que a gente tem ali que sinalizaria isso? Naqueles movimentos que, por um
por um trabalho aí de melodia, né, que foi colocado junto com a usinagem, exatamente aquele movimento mais sutil, mais casado, né? Você tem uma peça andando junto com a outra, como se fosse um par dançando, você precisa desse tipo de recurso. Não só ele, junto com ele tem outros recursos como a Inano, o HPPC, que são recursos de usinagem para você conseguir usinar formas mais detalhadas de forma bem sutil, garantindo a precisão, né, a exatidão no que você está fazendo. O HRV, ele é um sistema que vai controlar o fluxo de corrente para você atingir altas velocidades, para você atingir essa alta velocidade com uma aceleração adequada, para você conseguir acelerar o mais rápido possível e parar no tempo certo sem dar um toque na peça que marcaria essa peça. Então, para isso ele usa recurso de filtro, né, para alta e baixa frequência de vibração. Ele usa um controle de corrente para especificamente trabalhar em cima do servoamplificador, garantindo um controle do movimento do motor mais exato possível. E aí você consegue ter essa resposta, porque se você acionou um sistema com HRV3 ou um sistema com HRV4, o tempo que ele leva para receber esse retorno de posição é muito curto. Então, automaticamente, a chance dele encostar e fazer uma marca é quase que impossível dentro daquilo que você está se propondo a fazer. Quando você tem uma usinagem, eu quero fazer uma usinagem de milésimo, ele vai fazer tranquilamente. Ah, vou fazer centésimo de milésimo ou milésimo de milésimo, aí mais ainda, né? Por isso aí a opção dedicada, né? Um sistema HRV4 para você poder chegar nesse ponto e ter um bom resultado no seu controle sobre sua usinagem, né? Então, claro, tem uma parte de processo, com certeza, né? O estudo de processo, melhorias de processo, recursos que o CNC oferece para execução de usinagem são diversos. Existe um documento da FANUC que está no site, até está compartilhado aí no próprio documento nosso aqui, tem um link, né? Ele traz um documento de acho que quase mais de 700 páginas, com vários opcionais para diversas possibilidades de recursos para usinagem. Na família 30, todos eles são opcionais, né? 30, 31, 32, 35, é tudo opcional. Agora, quando eu entro no pacote do 0IF, o que acontece? É um pacote, então ele já vem com vários opcionais, né? Já pré-determinados no modelo 0IF, que aí ele tem um pacote 1, um pacote 2 ou um pacote 3. Isso é uma coisa que a FANUC que define, né? Ela determina lá, ó, o comando 0, desde quando o comando 0 nasceu, ele sempre foi um CNC de baixo custo, né? Assim, com um custo menor. Quando você olha um 0IF, olha a família 30, você pode pensar num computador on-board e num PC que tudo é off-board. Então, na família 30, você tem placa CPU, placa de server card, memória FROM, SRAM, você tem combinações lá que vão te garantir mais desempenho. No 0IF tem tudo praticamente embarcado. Então, a CPU está na placa-mãe, a servocard pode estar na placa-mãe também, na memória DRAM com certeza está lá, agora FROM, SRAM não, está fora, está montada fora. Então, algumas coisas estão dentro e outras coisas estão fora. Isso melhora custo, mas também atua na questão de desempenho, né? Então, os comandos da família 30 têm um desempenho maior, apesar de ter muitos opcionais, mas você pode colocar os opcionais que te atendem e ter, talvez, um melhor desempenho aí daquele projeto de máquina que você está procurando. Agora, nós vamos falar um pouquinho do CNC e o PMC, na tecnologia FANUC. Talvez a palavra estranha aqui para vocês seja também a palavra PMC, né? O PMC no CNC FANUC, ele é basicamente o que muita gente conhece como CLP. Só que a FANUC colocou esse nome, provavelmente por alguma razão ligada como a gente fala, né, propriedade intelectual, porque o CLP já existia, né? Então, como ela embarcou dentro do próprio CNC FANUC, você tem um lado lógico, que é um sistema operacional do CNC que controla algumas coisas, que até no nosso slide aí está em branco. Coisas que o CNC vai controlar. E o que eu coloquei em amarelo, eu coloquei
de propósito, porque é o que o PMC controla. Não só isso, porque o PMC, que é o CLP da máquina, é a parte lógica da máquina. Então, se a máquina vai trabalhar de porta aberta ou não, uma das partes que está desenhada lá para poder fazer essa limitação é o PMC. Vai trabalhar com bimanual, com cortina de luz, vai implementar a NR12, toda a parte de segurança da máquina, sensoriamento da máquina, atuadores, são feitos pelo PMC. Por quê? Nesse PMC, basicamente, é um ladder. Contato aberto, contato normalmente fechado, bobina de saída, coisas que a gente estuda lá em CLP, ou então a pessoa estudou alguma coisa, talvez em circuitos digitais, que a gente vê como portas lógicas, mas podem ser implementadas com diagrama de contato, né? E, inclusive, isso é uma forma boa para você visualizar uma lógica E, uma lógica O, uma lógica negada, e por aí vai. Então, na estrutura CNC-PMC, na verdade, é o próprio CNC. Então, se eu pego um 30IB ou um 0IF, um CNC FANUC, que seja, dentro dele está incorporado a parte de PMC, para se comunicar com o sistema de I/O da máquina, fisicamente, né? Porém, o que acontece? Na estrutura do CNC FANUC, a gente tem os códigos ISO, que estão marcados aqui, por exemplo, um avanço em G0, interpolação linear G01, retorno para referência G28, interpolação circular G02 e G03, retorno para segunda, terceira ou quarta referência, G30, por isso até coloquei um exemplo aqui do lado, que às vezes são pontos de troca, né? São alguns pontos específicos que a máquina tem para executar a troca. Tudo isso é interpretado, que eu falei agora, né? Olhando como base aqui, o software básico do CNC. É ele que vai ver esses elementos, ele vai tomar as decisões a partir da interpretação do código ISO que ele viu. G0, avanço rápido, G01 vai interpolar. E aí, qual eixo? O eixo X e Y, ele está interpolando o eixo X e Y. Quando no programa de usinagem da máquina você encontra um código M, um código S e um código T, né? O M pode ser, a gente chama funções mistas ou combinadas. O M pode ser para você, por exemplo, ligar o líquido refrigerante, pode ser para você dar sentido de giro para o spindle, um M03, M04, pode ser um M5 para você parar o spindle. O M, na verdade, a gente conhece alguns padrões, mas na verdade o M pode ser muita coisa porque o fabricante pode escrever o que deve ser feito com o M. Por exemplo, em algumas máquinas o M pode ser usado, por exemplo, um M40 ou M41 ou um outro M para fazer o quê? Habilitar e desabilitar o quarto eixo da máquina, sem que o usuário tenha que ir lá e mexer em parâmetro. O fabricante desenhou uma lógica no ladder que, ao o usuário, o programador, digitar um M específico, né, por exemplo, o M40, ele vai desabilitar o quarto eixo da máquina. O quarto eixo vai ser ignorado, porque ele não precisa do quarto eixo agora. E não precisaria chamar um técnico lá, alguém especializado, para mexer nos parâmetros e tirar o quarto eixo. Ele pode fazer isso por meio de código M, né? Pode ser feito. O código S é para você determinar a velocidade do seu spindle. 1000 RPM, 500 RPM, 2000 RPM. Quem vai interpretar isso é o PMC. Ferramenta, troca de ferramenta. Está na ferramenta 1, vou pôr na ferramenta 2, T02, e coloca lá o seu corretor. O corretor é olhado pelo software básico, mas o processo de trocar a ferramenta é executado pela lógica do PMC. É o ladder que controla essa função. Ele que vai fazer. Se você não desenhar, você não escrever essa lógica, não fazer o projeto dessa lógica do ladder lá, ele não vai executar isso, né? Assim como todo movimento em manual da máquina, eu quero movimentar o eixo X para a direita, para a esquerda, vou movimentar o eixo Z para cima e para baixo. Tudo isso tem que estar desenhado no ladder. Se você não desenhar no ladder, você não consegue fazer os movimentos. Tá? Você não consegue controlar os movimentos. E aí que está uma diferença, talvez com outros comandos que talvez alguns conheçam. No FANUC, a gente tem como dar ordem, ou, na verdade, fazer solicitações ao CNC. O PMC fala com o CNC por meio de um código também G. Ele usa códigos Gs. E aí isso gera, às vezes, algumas confusão, né? Para quem não conhece bem a tecnologia e está olhando lá o ladder lá e vê lá
Pô, aqui tem um G 8.0, aqui tem um G 7.2, aqui tem um G 4.3 e por aí vai. E às vezes a pessoa fala, mas esse G eu já vi em usinagem, né? Mas não tem nada a ver com G de usinagem. Esse G no comando PMC, no CNC Fanuc, no PMC, ele vai fazer alguma solicitação ao CNC e o CNC vai atender. Aqui à frente a gente vai ver um pouquinho o que quer dizer isso, né? Por que usa isso, como que é essa estrutura no CNC Fanuc. Esse diagrama aqui é básico, tá? Só para a gente ter uma ideia como que o CNC Fanuc entende o equipamento, né? Como que quando você instalou toda a sua automação na máquina, como que o CNC vê a máquina? Ele vê a máquina por meio do PMC. Tá? Ele precisa do PMC, que é essa parte lógica do CLP que eu falei, ele enxerga por esse caminho. Mas para ele, tudo que vem dessa parte, né, chega para ele por intermédio do PMC. São poucos sinais que vêm do lado máquina direto para o CNC. Porque, assim, para a Fanuc, as entradas da máquina, sensores, botões que você tem na sua máquina, ele enxerga como X, são endereços X. Quando você gera uma saída, né, você tem uma saída na máquina física, né, seja uma lâmpada, seja uma válvula, qualquer atuador na máquina, para o CNC Fanuc é visto como Y. Então, a parte lógica, que está até desenhada aqui, que tem aqui uma lógica aqui, 2 contatos abertos, um contato embaixo aqui fazendo uma lógica OU, né, e entrando nessa E aqui. Então, o que acontece aqui? Você tem uma estrutura que está presa a X, né, que ele colocou aqui X 0.1, X 0.0, X 5.7. O que são isso? O que são esses elementos, na verdade? São elementos físicos. Aqui, por exemplo, deve ser um botão. Aqui é outro botão. Se eu olhar aqui no lado máquina, ele fala para mim, ó, ST1 é um botão aberto, ST2 é um botão também, aqui parece que o desenho está sinalizando normalmente fechado, mas pode ser um botão aberto. Aqui ele tem um sensor de porta, provavelmente para ver se a porta está fechada ou não. Então, são os elementos que a gente tem na nossa máquina. Se a pessoa, o operador vai lá e aperta, por exemplo, esse ST1. Esse ST1 seria um botão para dar ciclo start na máquina. Né? Ele quer colocar a máquina em ciclo start. Para ele pedir para o CNC executar um programa, começar a rodar esse programa em ciclo start, ele obrigatoriamente tem que chamar esse G7.2. Então, esse G7.2 que foi usado aqui como bobina de saída, ele não é uma saída física da máquina, na verdade, ele é um sinal de entrada para o meu lado do CNC, que é o lado software básico do CNC, que vai falar assim, ó, alguém está pedindo para eu entrar em ciclo start, que é para colocar o programa para rodar e fazer a peça. Aí, o que ele vai fazer? Ele vai procurar na rotina do software básico o quê? Eu estou com alarme? Não tem nenhum alarme. As condições de segurança estão satisfeitas? Estão satisfeitas. O que o CNC vai fazer? Vai devolver um código F, que é esse F0.5 aqui, ó. Aí a máquina vai rodar, mas ele vai acusar que ela entrou em ciclo start. Ela só vai entrar em ciclo start se o sistema básico, o software básico que atua, verifica que tudo que precisa de condição para ela entrar em ciclo start foi satisfeito. Foi satisfeito? Então, pum, ele vai mandar a máquina entrar em ciclo start. Não tem outro jeito de eu pedir para a máquina entrar em ciclo start a não ser usando esse G7.2. Essa é a diferença. Eu quero usar um Y, eu quero usar um outro G. Ela não vai entender, ela não vai entender outra coisa, mas não que é para entrar em ciclo start, porque em ciclo start eu tenho que usar o G7.2. Existe um manual da Fanuc, né? A gente fala um pouco sobre os manuais Fanuc, às vezes até nos nossos treinamentos, né? Que eles são divididos em manutenção, parâmetro e manual de função. Então, os manuais de função, eles vão falar para você, vão trazer informação para você para que cada G serve, né? Dentro do ladder. Ó, esse G é para colocar em emergência, esse G é para solicitar ciclo start, esse G é para colocar em ciclo stop, tem G para ciclo stop também. Então, assim, para você poder solicitar e dar ordens ao CNC, porque o sistema operacional do CNC responde. E em alguns casos, como está desenhado aqui, ó, que é muito importante, tem alguns sinais de X que vão diretamente para o CNC. Que sinais são esses? Normalmente sinais de emergência,
que obrigatoriamente no CNC FANUC normalmente se usa o X8.4, é um endereço que monitora o botão de emergência, né, o botão físico de emergência, alguns micros que marcam a desaceleração ou o fim de curso do eixo. Por que desaceleração? Porque quando você vai fazer uma referência na máquina, você manda a máquina para referência e aí ela tem um micro desaceleração para ela poder ver o sinal do zero do encoder e mandar referenciar. Então, além do PLC poder ver isso, o próprio software básico, na verdade, olha esse sinal e aí ele procura capturar a posição que a máquina está no momento. E aí guarda essa posição como ponto de referência. E em alguns casos também, né, tem aqui alguns pontos que ele chama para centro, para torno, é possível você ter, por exemplo, medição automática, né, de fazer o zeramento de peça, né, usando o sistema, não sei se o pessoal conhece, Renischau, que faz uma medição automatizada. Esses sensores do Renischau têm uma resposta muito rápida e o CNC tem que parar a máquina para não trombar, né, para não bater em cima da ferramenta, né, desculpa, a ferramenta bater na peça, né, para poder fazer o zero peça. Esses sinais normalmente entram diretamente no CNC. O CNC olha isso, independente do ladder, porque o ladder tem um tempo de varredura. E o software do CNC é mais rápido. Ele trabalha num processamento mais veloz, porque normalmente você usa no CNC processadores que a gente tem no mercado. Por exemplo, você, na família 30IB, você tem um processador que a gente tem nos computadores, um i3, um i5, tem processamento dessa ordem, na mesma ordem, né? Então, o clock que vai determinar isso é o clock que o processador trabalha. Então, o software básico é mais ágil do que o lado do PMC. Esse modelo que eu coloquei aqui é de um comando 16, 18 e 21, mas não muda muito para essa família que a gente está tratando agora, né? Tanto que eu usei o manual de referência da FANUC, que traz esse modelo, né, para a gente poder trabalhar e dar um pouco assim, do conceito, né, lógico, como está na máquina. Então, qualquer operação no CNC, né, que eu queira fazer, eu quero mudar o meu modo de operação para JOG, Edit, MDI automático. É feito, você apertando o botãozinho no painel de operação, é X, mas o que vai pedir para o CNC entrar em automático Edit é um G. No caso desse G, é o G43. O byte, não o byte todo, mas vários bits desse byte formam uma palavra, uma combinação que vai determinar para o CNC, entra em modo automático, entra em modo Edit, entra em modo MDI. E é assim que a gente consegue definir os modos de operação do nosso CNC FANUC. Tá? Aí foi uma pincelada rápida, tem muito mais coisa sobre isso aí, mas complica muito se a gente aprofundar demais, aí cansativo também. Aqui é mais um exemplo, só para ter uma ideia da combinação, né? Aqui tem um exemplo, por exemplo, onde a máquina tem um opcional para compensar o deslocamento por variação térmica. Quer dizer, a máquina tem um compensador, tem um sistema para compensar variação térmica. Ela, esquentando e esfriando, ela tem uma dilatação. Então, como provavelmente, vamos supor, uma máquina que faça, por exemplo, engrenagem. Isso influencia, porque depois não monta a engrenagem. Porque o erro que ocorrer porque teve variação térmica vai complicar para você poder depois montar o seu sistema. Então, essas máquinas têm um opcional, que é esse opcional que está marcado aqui, AI Thermal Displacement Compensation, que é para você poder corrigir essas variações. Ou seja, tem uma matemática lá dentro do nosso CNC que vai movimentando e vai corrigindo de acordo com isso aqui. Porém, o que acontece? Tem um sensor para ver esse deslocamento e tem um sensor de temperatura. Então, os pontinhos vermelhos são do sensor de temperatura. E o verde aqui é para sentir o deslocamento. Essa informação tem que chegar no CNC. Por onde ela passa? Pelo PMC. Né? Vai passar pelo PMC, os sinais vão ser tratados e também vai chegar até o CNC. No caso de ser um sistema muito rápido, o que acontece? Ele vai para o CNC, mas também chega ao software básico. É mais um exemplo desse que a gente tem aqui, desse símbolo do diagrama, onde os sinais entram na parte de PMC, mas também vão subir e chegar até o software básico, até o CNC. Ou seja, tem um acompanhamento em paralelo, mas na realidade, a correção que é feita nessa usinagem, né, nesse processo de usinagem, quando você tem uma variação térmica, é o software básico que está tomando conta. Esse opcional aqui, de compensação do deslocamento, quem está executando a matemática, quem está fazendo o que tem que ser feito,
é o CNC. No CNC, que pode ser usado esse opcional, não é qualquer CNC. Ele tem uma servocard. Essa servocard, ela é como um sistema de processamento exclusivo para os eixos. Assim como você tem um computador que você tem lá uma placa gráfica, né, instalada, você põe lá uma placa de vídeo, né, boa para você jogar, o CNC também tem uma placa gráfica para ele poder trabalhar, muitas vezes, e ele tem uma placa para controlar server, que vai fazer o quê? Vai ser dedicado a isso. Ela vai fazer os cálculos, vai trabalhar o processamento, vai fazer todo um processo da matemática que controla o movimento dos eixos. Então, ela tendo esse coprocessamento separado, ela pode fazer coisas, fazer complexidades muito maiores e melhores do que você quando tem isso embarcado, né? Até onde eu me lembro, né, eu acho que o 0IF também tem servocard, não está na placa-mãe. Se tiver na placa-mãe do 0IF, uma servocard já mostra limitação para alguns processamentos, né? Na família 30 não tá, isso eu tenho certeza. Agora o 0IF, não sei, eu acho que eu já vi modelo que a servocard está na main. Você coloca tudo on-board, e aí você já vai ter diferença de desempenho para algumas coisas que precisam de um processamento mais rápido, né, e eficiente. O PMC está a tradução dele aqui agora, né? É um controlador programável para a máquina. E, basicamente, é ladder, é SLP. Você pode ter ele como nas famílias que a gente está tratando aqui, ele aceita PMC1, PMC2 e PMC3. Então, eu posso ter lógicas conversando com um loader, com uma outra máquina, com um outro periférico e a própria máquina ferramenta, né? Mas existe também, eu mostrei esse exemplo aqui, mas também existe algumas situações que você tem uma máquina complexa e ela tem 2 ou 3 canais, como eu mencionei anteriormente, e aí você tem um ladder para cada canal, para você garantir segurança, normalmente isso, para você garantir agilidade para ter segurança. O PMC, como eu disse, ele fica preso ao I/O Link. E nas famílias que a gente está tratando, tem o I/O Link I, que é um I/O Link que você consegue fazer teste das entradas e saídas pelo próprio CNC. Não necessariamente você tem que ir lá medir fisicamente como era nas famílias anteriores. A parte de opcional no PMC também tem a quantidade de canais, que são essas questões de você ter PMC 1, 2 e 3, e a quantidade de steps, ou seja, quantas linhas você pode ter no seu ladder, quantos steps você pode ter programado, 300 mil steps, 3 mil, 5 mil, tem uma quantidade, não é aberto, você é um opcional do comando também. E o DCS, que é o Dual Check Safety, que é uma segurança duplicada, né? Que às vezes a máquina, conforme ela foi construída e as necessidades desse equipamento, às vezes pede uma segurança duplicada, ou seja, você não fica só num botão de emergência ou só na porta aberta, você coloca as condições para a máquina poder trabalhar, mas existe uma verificação para ver se tudo aconteceu dentro de um tempo específico. Às vezes até as coisas foram liberadas, mas teve um delay, né? Teve um atraso. E aí ele responde em cima disso também, né? Isso pode ser parametrizado e também é desenhado no ladder. Às vezes você tem um desenho específico só para essa parte, para definir a malha de segurança da sua máquina. São pontos chaves ali que não podem passar despercebido. Máquinas que provavelmente têm uma interação com o usuário para garantir a segurança dele e não acontecer nenhum acidente. Isso está na mão do projetista, do desenvolvedor, de toda a fábrica toda a empresa que vai comprar a máquina, ou quando é feito um desenvolvimento dedicado. Então, vai se olhar isso mais de perto. Então, aqui é para a gente ter uma ideia que aí o PMC, né, é esse controlador programável da máquina, como a Fanuc chamou. Mas, basicamente, é um CLP, não pôs o nome de CLP para não confrontar a propriedade intelectual aí, porque quando isso foi feito, o CLP já estava definido, né? Então, já é uma marca estabelecida, já tem dono. Então, a Fanuc colocou aí PMC, mas basicamente é a mesma coisa. Porém, aquela questão dos sinais do G é muito importante. Isso não é igual para todo o CLP. No caso do Fanuc, é específico, controlar o CNC por meio de alguns códigos específicos. Aqui uma opcional interessante que vem nessa família, né, que é o Quick Simple Startup Overview,
Robotization, que é para você colocar um robô junto com o CNC Fanuc de forma mais rápida possível, mais simples possível. Porque, assim, eu tenho 2, 3, 4 máquinas, é o limite para esse opcional, tá? E eu quero colocar um robô para alimentar as peças nessas máquinas. Existem funções de ladder já prontas para ajudar nesse processo, e esse opcional facilita essa integração. Normalmente esse robô é conectado à máquina por meio de conexão com cabo Ethernet, usa um sistema com Profibus. Pode ser que existam outros sistemas, eu não sei dizer ao certo, precisaria pesquisar e ver quais são as possibilidades. Você consegue controlar o movimento do robô, operar o robô por meio de código M, pelo próprio CNC, isso é interessante, né? E aí as funções já estão desenvolvidas na lógica, blocos funcionais para o PLC, para você já usar isso e facilitar o seu processo de integração, você perder menos tempo, né? Senão você vai, vou colocar um robô, vai demorar, eu tenho que modificar muito o ladder. Nessas famílias, não, você tem um opcional, você tem algo que pode ser integrado de forma mais rápida e mais dinâmica, então esse é um recurso interessante, principalmente para o que a gente tem hoje. Além do que, não só isso, mas o CNC falou que tem várias ferramentas de software que podem ser integradas ali para fazer a comunicação do CNC com uma rede da sua própria fábrica, né? Para você coletar diagnóstico, coletar problemas, coletar coisas que estão acontecendo na máquina. Então, existem opcionais que permitem isso e softwares que a Fanuc oferece para você trabalhar que trazem tudo que está acontecendo na máquina, no chão de fábrica, para um outro nível, onde você pode acompanhar pelo seu celular, pode acompanhar no seu sistema supervisório da sua fábrica, né? Então, isso é uma curiosidade que eu achei interessante aí e facilita a integração, né? O robô Fanuc com a máquina que use um comando Fanuc, né? Então, dá para integrar o robô Fanuc em outras máquinas que não usam Fanuc? Claro, com certeza. Mas se você tiver um CNC Fanuc e colocar o robô, esse opcional aí vai te ajudar muito, né? Então, ele é uma ferramenta que eles criaram para poder facilitar essa integração. Junto com esse opcional que facilita, porque você vai parametrizar, e no desenvolvimento do ladder, né, nos blocos lógicos ali desenvolvidos, isso vai estar associado para que você possa conseguir integrar isso o mais rápido possível, tá bom? Esse aqui é o painel AI, né, que é a nossa IHM, que é um PC, tá? Ela é um PC industrial. Normalmente, como eu falei, vem o sistema embarcado, ele com Windows 7 Professional. O CNC Standalone se comunica com ele, né, por meio de uma comunicação HSSB, que é por fibra ótica também, ou pode ser usado Ethernet também. É uma conexão TCP/IP para falar com esse painel. Nesse painel você tem alguns recursos, como o próprio manual da máquina, do fabricante da máquina pode ser incorporado nele, e você vê isso PDF, acessando a tela, sem precisar ficar procurando o manual impresso, você economiza tempo e agilidade, né? Você vai ganhar com custo, né? Não vai gerar tanto papel. Os manuais da Fanuc já estão integrados aí, você vai conseguir consultar isso, ajuda bastante, né? É uma ferramenta muito boa. Você tem aqui vários recursos para manutenção, para você acessar telas, para você olhar diagnósticos, parâmetros, visualização de carga dos motores. Então, trazem muitos recursos interessantes. Mas o que eu acho mais interessante, quem é desenvolvedor de software, né? Então, quem desenvolve software para máquinas, né? Faz desenvolvimentos para atender necessidade de fabricantes de máquina e facilitar para integrar com o processo de fabricação. O fato de usar esse painel, ele é um Windows, então você pode desenvolver em outra linguagem que você está acostumado e ela vai se comunicar com a plataforma do Focus que a Fanuc oferece, coletando as informações por meio desse sistema aberto, né, de coletar informação mesmo para poder fazer o uso no painel AI. Então, ele abre um leque aí onde você pode desenvolver apps de acordo com a necessidade e instalar nele mesmo. Instalando, você vai tirar o benefício disso. Você instala e vai utilizando aquilo que você precisa para suas necessidades. Ou seja, você vai fazer
o desenvolvimento de aplicativos úteis para você. Né? Você vai fazer coisas que vão ser usadas. Né? Então, ele não vem cheio de coisa, mas você pode desenvolver o que é interessante para você poder trabalhar. E aí você vai atingir, né, o seu resultado o quanto antes, e o preparador, o operador da máquina vai ficar satisfeito, porque normalmente as ferramentas que são desenvolvidas são exatamente para facilitar a vida dele. E aí ele vai conseguir trabalhar com mais agilidade, né? Porque às vezes algumas máquinas que não trazem esses recursos para você fazer zero peça, fazer troca de ferramenta, fazer ajustes, né? O processo, de outra forma, é demorado, é difícil, né? E aí o cara, o operador, o preparador fica meio desanimado. Mas aqui, normalmente, se desenvolvem itens que você seleciona, segue o passo a passo e ele faz. Para quem trabalha na manutenção, como sempre, o Windows traz suas dificuldades. Quando traz alguns problemas no painel UI, você vai ficar meio amarrado, tentar descobrir se o problema está do lado do FANUC, né, do CNC mesmo, ou está preso a esse painel UI. Apesar do painel UI ser FANUC, o que vai nele é o Windows, é o software da Microsoft. E junto vai uma plataforma de softwares FANUC que chamam as telas do lado FANUC. Mas basicamente o painel UI é um hardware da FANUC com o sistema operacional Windows. Então, de vez em quando o pessoal fica usando porta USB para colocar coisa que não deve, também pega vírus, pode trazer alguns problemas. Aqui está terminando. Lá, o startup de um comando, né, FANUC. Essa é uma parte delicada, né, que tem várias parametrizações que devem ser feitas, mas aqui a gente não vai tratar de todas elas, é claro, mas eu vou dividir para vocês o que é importante olhar. Então, o CNC é configurado, tem que ser configurado por completo. O que nós precisamos configurar? Basicamente, está aqui dividido. Os parâmetros para ajustar a tela de suporte, né, quer dizer, para você ter a visualização das telas que você precisa, né, as telas que permitem você acessar, por exemplo, tela de servoparâmetro, tela de parametrização de spindle. Então, você tem algumas configurações que são visuais, né? Então, você faz algumas configurações que elas são visuais. Normalmente, isso já está vindo padronizado, já vem lá a maior parte do que você precisa. Quando não vem, você vai ter que entrar em alguns parâmetros e fazer esses acertos. Parâmetros para você configurar os eixos, isso é fundamental, você vai ter que configurar os eixos, dizer quem quer quem e como eles vão trabalhar. Vocês vão trabalhar paralelos, eles vão ser movimentos interpolados, né? É rotativa, é linear, então configuração dos eixos, dá nome aos bois, né? Dá nome aos eixos e configurar como eles vão trabalhar. Inclusive questões relacionadas, por exemplo, à velocidade dos eixos, né? Qual é a velocidade máxima para aquele eixo, a aceleração, que também está associado aos parâmetros de servo, tá? As configurações de eixos, né, de parâmetros para configurar eixo, está muito preso também aos parâmetros que você coloca para servos e os ajustes, né, como eu coloquei aqui, de aceleração dos servos antes e depois de interpolações. Isso é uma configuração mais detalhada depois que você já fez a configuração de servos, que é para fazer assim, ó, os eixos estão andando, estão movimentando. Então, a primeira coisa que a gente tenta fazer é isso. E, claro, que para fazer isso, como a comunicação entre servos e servo e spindle, no caso dessas famílias, também o spindle, tá? É fibra ótica, você vai usar a configuração FSSB, que é o FANUC Serial Servo Bus, para, via luz, sinal ótico, né? Vem lá, o sinal é convertido ali pela fibra ótica, chegar até o CNC e você controlar esses elementos. Então, você tem que configurar isso para ele poder achar os drivers na rede dele, né? Senão ele não entende quem está lá, ele vai dar um alarme que falando, ó, não tem a quantidade de driver que você me falou, não tem a quantidade de eixos que você está me falando. Ele vai verificar a quantidade de eixos que você diz que tem e ver se tem compatível isso em feedback, em driver, potência, né? Para ele chegar até lá. Então, a configuração do FSSB é muito importante. Configurar o spindle vai estar amarrado também a FSSB, porque hoje está tudo em FSSB. No passado, os servos eram por fibra ótica e o spindle um cabo de conexão de cobre usando o sistema de comunicação serial. Só que é um serial IO-Link, que é o mesmo sistema que a FANUC usa até hoje para fazer a comunicação de entrada e saída. Tá? E a parametrização para configurar ciclos de usinagem específicos. Isso também vai ser necessário, que é para você fazer o que eles chamam de tryout da máquina, para poder testar a máquina, ver se ela vai
fazer peça mesmo, né? Vamos ver se ela vai fazer o que ela foi projetada ou desenvolvida para fazer. Então, você tem uma infinidade de parâmetros no comando e você tem que sair configurando tudo que você precisar de acordo com o que você precisar. Né? Aí existem, nesse caso, um manual de parametrização da máquina, né? Então, tem os parâmetros CNC, mas na hora que você precisa configurar spindle e servo, né, você tem que usar o manual de parâmetros de servo e parâmetros de spindle. O que traz o manual de parâmetros CNC é pouco, né, é o básico. O que você vai precisar para otimizar servo e spindle, você precisa usar um manual específico de parametrização de servo e um manual específico de parametrização de spindle. Os parâmetros vão estar no CNC, tá? Vai ficar no CNC. Porém, no manual de parâmetros CNC, não estão todos os parâmetros para servo e spindle. Você precisa pegar um manual que fala só de spindle e só de servo, olhar os parâmetros que precisam ser ajustados lá e carregar eles e ajustar isso no CNC, tá? Então, o Fanuc, né, ele tem essas divisões, olhando o hardware, mas essa divisão está nos manuais, né? Então, ele tem um manual para parâmetros do CNC e tem um manual para parâmetros de servo e parâmetros de spindle, tá? Isso está separado. No manual de parâmetros do CNC, você vai encontrar os parâmetros, né, que estão associados aos ciclos de usinagem, isso sim. Mas para spindle e servo tem um manual específico aí, tá bom? Então, isso aqui foi para a gente ter uma noção geral de tudo que você tem que passar e configurar. Não dá para você ver todos os parâmetros, é uma infinidade, mas você consegue, dessa maneira, com essas palavras-chave, ir buscando no manual, parâmetros de FSSB, parâmetros de servo, e aí você vai encontrando os parâmetros que você precisa, né? E, claro, usando os manuais que você precisa. Em alguns casos, tem no caso do 0IF, e às vezes eles têm um manual de startup, né? Cria-se um manual de startup que ajuda bastante, né? Porque aí você, pelo menos, coloca os eixos para rodar, assim, mais rápido possível. Você fez o ladder, coloca lá e vê como é que está funcionando as coisas. Depois você vai fazendo os ajustes finos. Concluindo aí nossa apresentação, né? Eu sei que é muita informação, mas o que a gente tenta trazer, né? A empresa, né, ela procura se aperfeiçoar, né? A gente tem uma tecnologia que é líder no mercado, e claro, a Fanuc é a Fanuc, ninguém vai conseguir, assim, estar à frente deles, né? Muito pelo contrário, a gente está ao lado, atrás, ali acompanhando. Então, a gente procura fazer, claro, a melhoria na nossa infraestrutura. Então, a RAM tem uma estrutura de laboratório aí bem interessante, que acompanhou a evolução dessa tecnologia, né? Eu tenho acesso a uma giga da família 31 IB5, que me permite estar aí atualizado com relação à tecnologia, aprendendo, né? E consigo, com isso, também fazer o quê? Elaborar, né? E ministrar meus treinamentos, seja presencial ou curso EAD. A gente tem uma plataforma onde a gente trabalha com curso à distância, né? Então, a gente está até aí embaixo aí num link, né? Que é o EAD CNC LMS Studio, onde a gente fez alguns treinamentos para ajudar alguns clientes, né? Para poder transferir um pouco do que a gente sabe e também poder dar suporte, né? Para eles, quando eles estão trabalhando, estão com dificuldade, ligam para a gente, quer tirar uma dúvida e seguir por uma análise. Eu preciso que eles saibam algumas coisas para poder ajudar, senão também eu vou até um certo ponto, não consigo avançar muito porque eles não conseguem acompanhar o que precisa ser feito. Então, assim, agradecimento, né? A RAM ajudou nesse processo aí, então a gente tem aí um trabalho que permitiu, né, a gente conseguir acompanhar. Então, sem estudar, vocês estão estudando, vocês são universitários aí, estão fazendo o que eu já fiz e que todo mundo que atua já fez, é estudar. Uma parte acadêmica lá dentro da instituição, a gente tem as bases do que a gente precisa, mas isso não conclui, né? Se a gente não for para o lado profissional e procurar se aperfeiçoar, estudar todos os dias, né? Procurar aprender todos os dias. Se a gente procurar aprender todos os dias, aí a gente tem uma chance, né, de se manter atualizado e se aperfeiçoando. Então, não pode ter visão só de resultado final. É importante o resultado final, sim, mas você tem que ter a preocupação em procurar se manter aprendendo, procurando conhecer o que você faz, se aperfeiçoar e se aprimorando.
assim você sempre vai ter espaço no mercado de trabalho, porque as coisas vão mudando, né? Eu entrei lá conhecendo tecnologias novas, mas eu tive que aprender coisas antigas. Às vezes eu dou suporte para a pessoa em coisas que são mais velhas do que eu, né? Assim, que nasceram muito antes de mim, vamos dizer assim, quando eu entrei para o mercado nessa área, e aí você olha, se eu não souber, eu não consigo ajudar. E existe no nosso mercado também essas coisas antigas, então você não consegue ignorar, porque infelizmente no Brasil a gente tem um problema para poder atualizar, porque o custo é alto, e o empresário às vezes não consegue acompanhar, porque essas tecnologias têm um custo, então a pessoa trabalha com algo mais antigo e precisa de ajuda, né? E você pode ajudar, você não perde em conhecer, né? Você perde quando você não conhece, quando você procura aprender alguma coisa, nunca é perdido, né? Claro que você tem um objetivo, você tem um foco, você vai se firmar nesse foco. Eu agradeço a FMU a oportunidade, eu agradeço a professora, aos organizadores, né, o apoio do pessoal que estava aí junto comigo aí, o Pedro, o Ricardo, a professora Sueli, que me deu essa oportunidade, a professora Fernanda, muito obrigado. Agradeço a RAM Tecnologia, que deu suporte para que eu pudesse desenvolver essa apresentação. Quando eu trabalhei na FMU, eu cheguei a fazer uma apresentação, não como essa, mas mais focada para o CNC e os sinais. Aí na própria FMU, a gente chegou a levar uma giga, mostrar para os alunos, né? Então, assim, a RAM sempre tem me apoiado aí nesses projetos, porque apesar de eu ser um técnico, né, sou tecnólogo em eletrônica, sempre tive o lado como professor, dar aulas, né, ensinar um pouco do que eu vou aprendendo, compartilhando com as pessoas. E a RAM me ajudou a manter isso aí, e a professora Sueli também, junto com a professora Fernanda, abriu o espaço para a gente estar junto de vocês aí, tentando passar um pouquinho do que a gente sabe. Aí, tiver alguma pergunta, né, que posso responder também, se eu souber. Foi muito bom a apresentação sua. Onde eu trabalho tem CNC, é muito legal de acompanhar lá o pessoal produzindo. Eles produzem peças que são chamadas de CAMI, não sei se você já viu. Sim, CAMIs, sim. Isso, são para máquina tixo que tem lá, que nós produzimos o tecido lá para essas máquinas. Que legal, professor. Que bom que aí foi bom para vocês aí. Às vezes uma chuva de informação, né? Mas é porque o CNC é isso, é muita coisa. Você, nos treinamentos, a gente procura dividir mais, é mais fracionado. Mas aí, como é uma visão geral, uma palestra, né? Então a gente tenta dar uma ampliada para você ver o que é possível. Aí cada um depois vai procurando o que mais interessa, o que mais fica de acordo com a sua necessidade, né? E a gente está aí para ajudar. Isso aí. Vou ver se tem algumas perguntas. Tá, pessoal, alguém tem pergunta? Eu vou colocar o Pedro aqui também. Pode falar. Uma hora e meia sentado aí fica quadrado, né? Professor, você tem algum perfil no Instagram ou LinkedIn que o pessoal possa acessar seu perfil? Tem? Tem o LinkedIn, né? Tenho sim. E eu coloco aqui para vocês Se puder colocar no chat para a gente, por favor. Uhum. Eu coloco aí para vocês, eu vou entrar aqui, eu ponho que eu sou meio... Eu uso, mas não uso tanto. Então aí fica... Tem o da empresa também, que a gente usa bastante, né? Eu vou colocar para vocês aqui. Vou entrar no LinkedIn e eu coloco o link aí para vocês. De resto, professor, não faltaram elogios para sua explicação. Acho que principalmente não tiveram muitas dúvidas, porque foi muito coerente do começo ao fim. Que bom, espero que sim. Muito fácil de aprender dessa forma, foi muito dinâmico. E é isso, professor. A FMU agradece demais. Eu que agradeço a oportunidade, né? Já fiz isso quando trabalhava aí com vocês, e hoje estando mais distante, mas sempre procuro estar junto, né, para a gente poder compartilhar um pouco do que a gente aprende, o que a gente sabe, porque formação do profissional é constante, e isso é uma dificuldade, a gente não encontra pessoas com a formação, né? Na RAM a gente prepara algumas pessoas, né? Tem dois rapazes, três trabalham comigo lá na RAM, que a gente foi formando lá dentro, e isso é bom. Inclusive um colega de vocês aí, da FMU, que teve aula comigo, hoje está na FANUC, trabalhando na área de robô lá, fez automação acho que fez automação industrial aí,
comigo, eu fui professor dele, depois ele fez engenharia com vocês também, e hoje está na FANUC lá trabalhando na parte de vendas de robô, né? Então é legal a gente ver o pessoal saindo da faculdade aí, da universidade do Centro Universitário FMU e tendo oportunidade em outros lugares, né? Estando, né, no mercado profissional, atuando numa área onde a tecnologia é de ponta. Falou que é uma tecnologia de ponta, e hoje a gente tem aí um aluno da FMU lá, dando com vocês aí. Sem dúvida. A gente agradece, a gente espera que em futuras oportunidades você possa dê mais palestras para a gente. Surgiu uma pergunta aqui no chat do Guilherme, professor. O que você acha que seria mais importante para poder absorver o bem? Toda a tecnologia CNC, entre outros? O que a pessoa mais precisa, né, é ter, assim, o CNC em si, o próprio CNC, tem que conhecer bem a arquitetura de computador, né, porque a base dele é um computador. Os softwares que vão lá dentro são importantes também, existe uma combinação de software que aí é um nível mais alto para você entender algumas coisas, né, e assim, a base de eletrônica digital, eletrônica analógica também é importante, né. O conviver com máquina é experiência, isso a academia não vai te dar, é difícil, né? Porque muitas vezes você vai até trabalhar, por exemplo, eu sei que aí na FMU tem um torno, eu acho que um centro de usinagem, mas, por exemplo, é de um outro fabricante. Mas se você aprender com ele, você for para trabalhar com a FANUC, você vai conseguir aprender. Mas, assim, normalmente quem estuda a área de automação e controle ou engenharia elétrica vai ter contato com a parte eletrônica e de automação, mas não vai ter muito contato com a parte mecânica. E alguns problemas são do lado mecânico e a gente não consegue, por não ter muito domínio da mecânica, defender esse defeito. Falar, não, o problema está na mecânica. Aí o mecânico vem falar com você e você fica meio assim, falar, mas por que é mecânico? Você vai tentando explicar e convencendo, porque como a parte mecânica dá muito trabalho de mexer, o cara não quer mexer lá, ele fica relutando, fala, defeito eletrônico, cai no colo do engenheiro elétrico, cai no colo do cara de automação, cai no colo de outra pessoa, mas aos poucos você vai ganhando experiência e aí você vai conseguindo defender melhor e provando, né, que você está certo, né? Então, o trabalho, né, a experiência de estagiar, de estar junto ali com alguém, ajuda bastante, mas você tem que ter uma boa base, assim, procurar estudar dentro da faculdade os conceitos de uma forma, assim, bem clara, né? Tipo, o que é parte digital de uma máquina, o que é parte analógica de uma máquina, qual é a arquitetura de um computador, de uma forma geral, porque provavelmente você não vai ter uma matéria de arquitetura de CNC, você vai ter a arquitetura do computador, mas é muito similar, muito próximo mesmo. E depois, um pouquinho sobre a parte de processamento de sinais, isso ajuda bastante também, né? Então, vai dar a parte lógica, né? Lógica de programação também é muito importante, porque na máquina, para você analisar problema, a lógica de programação conta muito, né? Seja para linguagem C, para série P, qualquer lógica de programação, se você tiver esse raciocínio, vai te ajudar bastante. É isso. É isso, professor. A FMU agradece a palestra do senhor, foi muito boa, muito produtiva. Não esqueça de preencher o formulário que foi enviado no chat, vai até 9 horas para a inscrição, para receber as horas complementares. E é isso, professor, muito obrigado, tenham todos uma ótima noite e um bom final de semana. Obrigado, Pedro, obrigado, Richard, obrigado à FMU pela oportunidade, espero poder voltar em outro momento aí para a gente poder trocar mais informação aí. Muito obrigado, professor, tenha uma ótima noite. Valeu. Tchau, tudo de bom, boa noite.